Pronto, estamos. Gravando, começando, como eu estava falando, né, Rosa, oficialmente a Conversa que Cura, porque Sim, o primeiro vídeo, né, foi eu sozinha, então eu conversando, né, com o pessoal que está em casa assistindo a gente, mas agora oficialmente é um diálogo, né, tem uma troca, e você como essa primeira facilitadora, né, da egrégora, começando Conversas que Curam. Então, primeiro, obrigada pelo seu sim, pela sua parceria, pela história que nós construímos juntas, né, que é para, além de amizade, sim, e seja muito bem-vindo a esse espaço que é nosso, né? Eu estou aqui só mediando, mas esse espaço é nosso. Fica à vontade para se apresentar, contar um pouquinho da sua história e a gente começar a nossa conversa. sim. Muito obrigada, Junara, pelo convite. Muito obrigada por ser quem você é e por permitir que nós também consigamos ser a nossa melhor versão ao seu lado, viu? Com certeza, todo esse movimento só existe graças ao seu movimento, né? Ao seu sentir, ao seu permitir para a vida e servir para o mundo, né? Com a sua profissão, com a sua dedicação, né? Então, meu nome é Rosa. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Conheci a Junara já tem alguns anos pelo YouTube Não da é? Ananda Porto, que eu seguia os Tem uma conteúdos dela, né? história. E aí você foi convidada pela Ananda para participar de um bate-papo com ela, e foi assim que eu Foi. te conheci. Eu lembro até hoje da conversa que você teve com ela, que me impactou demais você falar sobre o seu olhar para a vida e que você tinha muito forte em você três pilares importantes que a gente precisa para uma saúde integral, que são os pilares da saúde mental, da saúde física e da saúde espiritual. Então, Uhum. isso me conectou muito a você naquele momento, e aí já fui procurar você nas redes, né? Encontrei no Instagram, no YouTube e tudo mais, e aí comecei a me conectar com a sua história. Então, a minha história começou quando eu tive a emoção vem à flor da pele, né? Aí deixa vir. A gente Deixa emociona junto. que gostoso. Quando eu tive minha primeira filha, em 2011, foi quando eu comecei a sentir a necessidade de buscar o autoconhecimento. Porque a gente entra num maremoto de emoções com a maternidade, Com a né? maternidade, né? Eu falo que é Sim. um redescobrir, né, Rosa? Que mulher é essa que nasce junto com a mãe, né? Isso é. A gente não encontra mais aquela mulher que existia antes da Uhum. maternidade e a gente se vê num lugar muito solitário, muito vazio e muito turbulento. Então, eu comecei a procurar o autoconhecimento depois da maternidade, mas ele veio muito forte mesmo depois que eu perdi meu pai. Então, minha filha já tinha, acho que minha mais velha tinha, acho que uns 8 anos, eu já tinha a segunda filha e eu Uhum. perdi meu pai. Então, nesse luto muito forte, eu senti ainda uma necessidade maior de mergulhar profundamente no autoconhecimento. Então, fiz esse mergulho para dentro de mim, depois comecei a estudar mais sobre isso, e aí nesse movimento de estudar, de buscar, porque eu senti que eu precisava encontrar a minha missão no mundo. Eu não Uhum. queria só acordar, trabalhar, ser mãe, dormir, isso não é Uhum. só, mas a gente queria, a gente, Mais, né? a gente sente que quer mais, não que isso seja pouco, né? Muito pelo Uhum. contrário, mas eu queria mais. Quando meu pai faleceu, eu senti que ele tinha cumprido a missão dele, porque eu lembro que no velório dele, as pessoas vieram de longe, vieram muito emocionadas, e foi um velório musical, porque ele era Nossa. músico, então os músicos chegavam cantando, a gente cantou muito para ele. Então eu percebi que ele conseguiu colocar a missão dele no mundo, e eu queria Uhum. descobrir qual que era a minha, porque eu estava perdida. E eu estava escutando esses tempos, nesses momentos de luto, de muita dor, a professora Lucilena Galvão, que é filósofa, né, da Nova Uhum. Acrópole, e ela contou uma história. E eu me lembrei dessa história quando eu vi o seu vídeo de inauguração aqui do Conversas que Curam, porque você estava num banquinho, né, sentada Uhum. num banquinho, e eu lembrei que a Lucilena Galvão contou a história de um psiquiatra lá é Zimbábue, a cidade que ele Hum. mora. Dr. Dixon Chibanda. Não sei se você conhece essa história, se eu já te contei, não me lembro. Não, não Não, conheço. mas olha que lindo que é. Uhum. Dr. Dixon Chibanda, psiquiatra na África, acho que é, né? Sou péssima de geografia, mas ela na África, e ele mora no Zimbábue,
e ele percebeu que ele começou a perder muitas pessoas para a depressão, para o suicídio. E ele sofria muito com isso. Não tinham médicos suficientes para atender toda a demanda. As cidades eram muito longe da onde ele estava. Uhum. E aí ele percebeu que ele precisava de ajuda, mas não dava tempo de formar mais médicos. E ele precisava de ajuda das pessoas que tinham muita sabedoria naquele lugar. E ele identificou as avós como fonte de sabedoria. Arrepiei. E aí, Ó, Ju, arrepiei mesmo. é linda essa história. Aí ele convidou ele convenceu primeiro o corpo clínico do hospital onde ele trabalhava, do lugar que ele trabalhava, de que ele podia transformar essas mulheres em ajudantes, né? Em braços fortes para ajudar. E aí ele convenceu a equipe médica, convidou algumas mulheres, ensinou elas a conduzir conversas que curam. Ai, É lindo. E aí ele inventou as avós do Zimbábue. Então, nas praças, o projeto pintava bancos da amizade. E as avós de jalequinho, sou amiga desse projeto, elas sentavam nesse banco e elas recebiam as mulheres encaminhadas pelos médicos para conversas poderosas que poderosa. pudessem conduzir a cura. E ele percebeu que depois de 6 meses estava tendo um resultado muito maravilhoso. E essas avós estavam conseguindo somar nessa caminhada, as pessoas estavam melhorando muito. E ele falou, melhoravam até consideravelmente mais do que quando passava pelo médico. Não que eles não tenham o seu lugar, mas eu me lembrei muito dessa história quando eu vi o vídeo que você gravou lá naquele banquinho, e eu lembrei do quanto esse movimento, essa fala do Dr. Dixon me chamou para minha missão. E eu conversei com uma psicóloga amiga minha, que é a Greta, e eu falei para ela, eu descobri a minha missão. Eu quero ser uma avó do Zimbábue, mas eu não quero esperar ficar velha para isso, eu quero ser agora. Então, aí desde esse momento que eu comecei a estudar, comecei a me capacitar para poder trabalhar com terapias, para ajudar as pessoas, as mulheres, as crianças, adolescentes, quem chegar para nós. Então, hoje, contei rapidamente aqui a minha história. Hoje eu sou terapeuta criativa e biblioterapeuta de desenvolvimento, além de ser empresária, ainda que eu tenho meu negócio aqui na minha cidade. E aí, Comecei, Ju. começou. Vamos conversar agora. Deixa eu esmiuçar essa história. Porque, não, primeiro que lindo, né? Lindo, né, Encontrar Ju? essa missão. Não sabia dessa história que você tinha encontrado a sua missão dessa forma, né? Ainda tem coisas para descobrir sobre Rosa. Sim. E só que, né, como eu tô aqui nos bastidores, eu sei que teve uma resistência, né? Não foi nem uma dificuldade, uma resistência, não foi? De você se Com ver nesse certeza. lugar nesse lugar de uma conversa que cura, de uma conversa acolhedora. Conta pra gente como é que foi passar por essa resistência. O que que você precisou de acessar aí dentro? O que que você precisou de se encorajar para falar, olha, eu sou sim empresária, tenho meu negócio, mas né, vestir a roupa e ficar confortável com essa roupa de terapeuta e abrir Sim. um espaço que já vai fazer um ano, né? Uhum. Como você estava me contando. Quando, Sim. que chave que virou para você achar, porque você achou a missão, mas precisou de virar uma chave para você assumir essa missão. Eu achei a minha missão, mas depois foi muito difícil acreditar que eu era capaz, né? Então, mesmo depois de estudar, de tudo mais, eu fiz um percurso de autoconhecimento baseado na psicologia positiva com a Carol, de 3 anos. Me Uhum. abasteci demais de mim mesma, entendi muito quem eu era na fila do pão, como a gente diz, né? Mas eu ainda não estava pronta para colocar no mundo isso. E aí foi nesse momento que eu encontrei a autoestima, né, como chave para isso. Então eu percebi que eu não tinha coragem. A minha autoestima não estava pronta, ela ainda estava fragilizada. Eu ainda tinha medo de me colocar no mundo, eu tinha medo de falar e as pessoas me julgarem, eu tinha medo de Uhum. falar e não ser bem entendida. E aí, depois que eu fiz esse percurso de autoestima também, de entender, a construir a minha autoestima, eu comecei a conseguir devagarzinho me colocar no mundo. Não é fácil, mas a gente tem que ter coragem, né? Uhum. Se a gente tem certeza de que é isso que a gente quer, aí a gente transpõe todas as barreiras, busca ajuda,
fala, Carol, segura minha mão aqui, Ju, segura minha mão aqui, e aí a gente vai buscando essa rede de apoio que a gente precisa para a vida. Não é Uhum, só para aquele momento de fragilidade, para aquele sim, momento que a gente está se construindo, mas para toda a vida. Então a gente precisa de pessoas boas, de pessoas fortes, de pessoas que nos ajudam a chegar onde nós queremos, né? Então isso é muito importante, foi muito importante conhecer essas pessoas e essas mulheres que me ajudaram a construir quem eu sou. Por isso que o meu espaço aqui chama Eu Sou, que é um aqui. espaço criativo, terapêutico e pedagógico, que eu tenho outras pessoas que trabalham aqui com a gente, mas que a gente ajuda agora as pessoas na construção desse autoconhecimento, para a gente entender quem somos e como a gente pode colocar isso para o mundo. O mundo. E que potente, né, Rosa? Fala que, e é por isso que essa egrégora se formou, né? Porque, e eu falo nós, porque eu estou junto com vocês nessa. Nós buscamos essa jornada, né? Muitas mulheres que estão nos assistindo, de repente né, pode estar no início da jornada, pode estar no meio da jornada, pode estar finalizando a jornada, né? Então, é importante a gente entender que tem aí uma jornada, um processo, mas a ponta desse processo, né, o final, que não é definitivo, que a gente vai entrando, depois entra em outras jornadas, né? Mas ao final de cada jornada, a nossa transformação, é bonito como isso vira inspiração para outras pessoas, né? Então eu acho lindo mesmo. Você sabe que eu sou apaixonada pela sua história, né? De como você pegou sua jornada, pegou suas dificuldades e levou isso para outras pessoas, né? Principalmente crianças, adolescentes, né? Pela história também com suas filhas. Uhum. Então é muito lindo, né? Quando a gente faz esse mergulho, como você disse, descobre o melhor de nós, né? E coloca isso para o mundo, né? Eu acredito, na verdade, que é a finalidade que nós estamos aqui, né? Sim. Para fazer o nosso desenvolvimento e servir o outro com esse desenvolvimento. Às vezes vai ser terapêutico, às vezes não, né? Vai ser com o nosso trabalho corporativo mesmo, por exemplo, ou com um negócio, mas é muito lindo se permitir, né? Essa jornada e depois ver isso florescer em outras pessoas. Então, eu acho seu trabalho bárbaro. Me lembrei agora de uma palavra que eu gosto bastante, que é ressignificar, e a gente pode colocar ali ressignificar a dor. Então, eu percebi na minha vida que eu, entre aspas, né, aproveitei os momentos de dor da minha vida para ressignificar e transformar a minha história. Então, eu contei aqui da maternidade, do luto do meu pai, mas recentemente eu passei pelo diagnóstico de uma patologia da minha filha, onde eu fiz uma outra virada, né? Que esse espaço aqui físico existe graças a esse movimento. Então, minha filha fala, mamãe, nossa, ainda bem que eu tive escoliose, que eu descobri que eu tinha escoliose, porque você conheceu a Maria Cláudia, que é fisioterapeuta, deu as mãos para ela e construiu esse espaço. Então, eu percebo esse movimento para a gente se permitir, né, a sentir sim as dores da vida. A gente não vai viver uma vida feliz 100%, né, sorrindo a vida toda. Eu gosto muito da psicologia positiva, mas muitas pessoas acham que a psicologia positiva é uma felicidade plena 24 horas. Isso não é Uhum. verdade, né? A felicidade também é uma construção. Então, eu acho que a gente tem que, sim, aceitar os desafios da vida, chorar quando for necessário, sentir raiva quando precisar. Isso eu aprendi muito no autoconhecimento, porque às vezes eu sentia raiva, tristeza, dor, e eu me culpava por sentir isso. Uhum. Eu falava, ué, mas eu não estou estudando para melhorar, por que que eu estou Uhum. sentindo? Então, no começo é difícil, né? A É. gente, a gente entender que pode sentir que tudo bem, e depois a gente passa por um outro momento, por uma outra fase, e aí a gente consegue entender melhor cada emoção, né? Mas Uhum. permitir que as emoções cheguem e tentar extrair o que elas têm de melhor. Então, é como a gente fazer do limão uma boa limonada. Então, ele é amargo, chupar o limão assim é difícil, Uhum. poucas pessoas conseguem. Mas se você espreme ele, coloca um pouquinho de água e açúcar, ele desce melhor. Então, é assim que a gente precisa fazer com a vida, entender e tentar transformar o limão numa boa limonada. Eu sabia que em algum momento eu ia chorar nessa conversa, né? Já chegou a hora? Já tô aqui, com o olhinho marejado, né? E o nariz já fica vermelho, e é aquela emoção que vem, né? Sim, Rosa, eu acho que você falou uma preciosidade aí que eu quero voltar. Não dá para volta. passar tão rápido pelo que você falou.
Eu gosto muito também da força das palavras, né? A gente falou muito de recomeço, mas eu tenho repensado, né? O quanto só recomeçar também às vezes tira a gente de uma continuidade, né? Eu estou muito no momento de repensar sobre os recomeços, embora eles sejam importantes. E aí você traz ressignificar, que eu acho que é uma forma de recomeçar também, Sim. né? Então, isso é de uma autorresponsabilidade pela sua vida, o que você faz, que isso é inspirador, né? Eu não podia deixar passar isso. Porque quando a gente assume essa responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade, eu tenho um luto, eu tenho a doença, né, de uma filha, um diagnóstico, né, sério, né, com a minha filha, eu tenho, né, uma maternidade que bagunça toda a minha percepção, né, e traz à tona todas as minhas sombras, aquilo que eu não trabalhei, né, a maternidade traz. E aí você fala, olha, eu posso ressignificar todas essas dores para ser uma pessoa melhor com tudo isso e fazer uma vida mais leve. Fácil, não é, né, Rosa? Não. Não é. Mas Tem é dia que dá vontade de possível. discutir, né? Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de... Eu quero esquecer tudo isso que eu aprendi porque não está dando certo, mas é É. possível, né? E você é a prova viva e materializada que é possível pegar, né, as nossas dores, transformar isso em aprendizado e fazer uma versão melhor de si e uma versão tão melhor de si que ajuda o outro. Meu Deus, eu amo você, você sabe. Eu também te amo, sou grata pela sua vida. Que Demais, demais. história, Rosa, que mulher, que incrível. Obrigada por essa inspiração. Obrigada mesmo. Imagina, linda, eu que tenho que te agradecer. Eu separei aqui alguns livros para mostrar Hum, rapidamente. Nós temos ainda tempo, Ju? Eu temos, estou com o temos relógio. tempo. Tá. Tempo. Eu vim aqui, eu tenho tempo, porque ainda tenho a empresa, né? Tenho que abrir a minha empresa. Inclusive, eu não posso deixar de falar que a minha vida, né, na minha empresa mudou demais também. A minha Olha. forma de atender os clientes, a minha forma de lidar com a sociedade que nós temos, então, a minha forma de lidar com os problemas na minha vida empresarial também foi muito significativa. Eu consigo agora conduzir essa parte da minha vida também com muito mais leveza. Entender também os embates e qual é o meu lugar nessa Uhum, empresa, né? Então, que transição de carreira não significa você deixar de ser quem você é, né? Não significa você tirar aquela parte da sua vida, ignorar e deixar uma página para trás. Eu posso continuar sendo quem eu sou lá, mas agora um pouco melhor, talvez, né? Não só para mim, mas para os clientes, a gente percebe demais isso. E a conexão que a gente tem agora em cada atendimento ali também está fluindo muito melhor. Então, eu vejo que isso, como você falou, é muito válido o autoconhecimento, a construção da autoestima para toda a nossa história, né? uhum. Não só para a nossa vida pessoal, quanto profissional, familiar, de amizades, tudo isso vai ficando mais gostoso, você vai conseguindo conduzir com mais leveza. E uma coisa que eu sempre tenho perto de mim, desde sempre, são os livros. Então, eu Uhum, gosto muito de ler, eu gosto muito do poder das palavras, né? Do poder das poesias, de tudo mais. E agora, recentemente, eu fiz uma formação, que é a biblioterapia em desenvolvimento. Então, eu queria, se você me permitir, falar um pouquinho para o pessoal aqui o que significa isso, né? claro, eu já ia te perguntar Então, o que significa e como a é, leitura, né, ela é tão terapêutica. Como que você sim, usa isso no seu dia a dia aí no Espaço Eu Sou, né? sim, sim. Essa leitura, esses livros, como terapia. Então pode contar tudo, tudo. Nós temos tempo. Não quero que fique um monólogo para mim, né? Eu quero que a gente consiga trocar, mas eu vou Imagina, falar um vou te pouquinho sobre. perguntando tudo. Eba. Então, a minha professora Carla Souza. Então, eu tenho muitas mulheres maravilhosas no meu caminho, né? Comecei o autoconhecimento no percurso de florescimento de virtudes com a Carol, encontrei a Junara na autoestima e agora encontrei a Carla Que na biblioterapia. Então, ela é de Aracaju, ou Araxá? Araca... Araxá Será sou eu. será que ela é de Araxá? E agora eu não sei se ela é Aracaju ou Araxá. Ah, meu Deus, se ela for minha vizinha, me fala. Não, agora ela mora em Florianópolis. Ela Hum, mudou para Florianópolis para estudar. Então, ela é mestre, ela é especialista no Brasil em biblioterapia. Então, a biblioterapia de desenvolvimento, ela nos ajuda a usar o poder da literatura
como cuidado com o ser. Então, é o cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo, e o cuidado com o outro. Pode ser em uma atividade terapêutica e pode ser na vida também. Então, ela fala que a biblioterapia é um cuidado com o ser, usando a literatura em sua forma, como leitura, ou como narrativa, ou dramatização, de qualquer forma pode ser utilizada. Ela diz que o livro é como se fosse uma cápsula, e dentro está o poder da metáfora, que é o princípio ativo. Então, a gente precisa saber escolher bons livros também, para que eles nos ajudem nessa caminhada. Então, eu amo a literatura desde sempre. Eu faço agora aqui nos nossos atendimentos alguns momentos de biblioterapia. A gente também tem um projeto de mediação afetuosa da literatura, que é um grupo de mulheres que se reúne para conversar sobre algum tema. Inclusive, eu vou até falar uma coisa aqui que eu não combinei com você antes, mas eu senti no meu coração, Fale, o espaço e é eu quero nosso. oferecer para o nosso grupo. Só que tem que ser um grupo pequeno de mulheres, tem que ser no máximo 15 mulheres em cada movimento. Então, eu quero. Aí a gente decide depois de que forma essas mulheres serão escolhidas, mas 15 mulheres do nosso grupo, aí eu vou presentear com um encontro online de biblioterapia e mediação afetuosa da literatura, e eu já escolhi o tema, que eu vou te contar, que vai ser sobre felicidade. Eu te falei, né, que esse tema tá me revirando aqui. Eu tô igual o filme, Em Busca da Felicidade. Essa busca já me levou para muitos lugares, viu? A gente é natural do ser humano buscar a felicidade, né? Sim. E entender que ela não está sob controle do outro é muito importante, né? Que ela está Muito. sob nosso controle. Sim. E a gente pode estar no mesmo lugar, e várias pessoas estando no mesmo lugar, elas sentem a felicidade de forma diferente, né? Sim. Então, isso é muito importante. Eu vou pedir, então, licença para ler um textinho aqui que eu separei, e depois a gente bate um papinho sobre ele. Pode ser? Pode. Vamos experimentar na prática, então, né? O poder da biblioterapia. Biblioterapia. Então, eu escolhi aqui o livro A Monja e o Poeta, que é Lindo. maravilhoso. Se vocês não leram ainda, vale a pena procurar um pouco mais sobre isso. Aí, aqui, a monja tem uma citação e o poeta Alan Dias Castro tem um poema. Então, eu vou ler a citação da monja, que é: felicidade. Mais do que fotos e festas, mais do que risos e abraços, um sentir profundo que não precisa ser interrompido por qualquer comentário. É a citação da monja. Mas depois eles vão destrinchando aqui um pouco mais sobre o que eles disseram. Mas para a biblioterapia, não importa o que o escritor quis dizer. Para nós, na biblioterapia, importa o que você sentiu quando leu aquilo, certo? Então, é um pouquinho mais profundo. E aí, o poeta Alan Dias Castro escreve: o que o silêncio quer dizer? Fui à beira do abismo e gritei: felicidade! Lá no fundo, na verdade, era dor que eu sentia. Enganei só a mim mesmo. Tudo o que engoli calado, recebi multiplicado. O sentimento ecoaria. Sim, o sentimento sempre fala mais alto. Só ele difere amor próprio de egoísmo, tempo de horário, valor de salário. E mostra que o caminho de volta do abismo é individual, mas não precisa ser solitário. Por isso, compartilhar felicidade é lado a lado, é passo a passo, e não significa gritar ao mundo que é feliz. Às vezes, é em silêncio, é num abraço, que expressa toda a sua verdade, até aquilo que não diz. Sim, o sentimento sempre fala mais alto. Com amor para vocês. Como eu estou gritando nesse momento, né, meu sentimento. Ai, meu Deus, deixa eu me recompor. Ai, que gostoso. A gente vai mudar o nome de Conversas Choro que Cura. As conversas, na verdade, para a biblioterapia, o poder terapêutico das leituras e das palavras, eles precisam de 3 elementos básicos, que são a catarse e outros 2, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a catarse, ela promove o choro ou o riso. Então, a gente só sabe se a gente encontrou o nosso objetivo com essas possibilidades de entender melhor. E você me mostra, chorando e sorrindo, de que o texto encontrou o seu coração.
Muito Ai, gostoso. Rosa, encontrou, e eu espero que quem esteja nos assistindo, ouvindo, também tenha encontrado essa emoção, porque talvez, né, me faça chorar mais, emocionar mais, porque é um tema que realmente está muito latente aqui em mim. Mas se a gente parar para pensar, né, para refletir, acho que a gente sempre está buscando essa felicidade. E por que que me toca, né? Porque hoje está fazendo muito sentido, como nunca, o quanto a felicidade ela está relacionada com a autoestima. E a poesia traz isso, né? Eu grito nesse abismo, né? Uhum, E volta para mim amor próprio, volta para mim, olha, é solitário mesmo, mas você pode, né, buscar companhia. E você uhum, falou isso muito bem, né? Não é uma terapia só que nos ajuda. Né? Eu falo que cada terapia atinge uma camada, né? Então, todas essas mulheres que te auxiliaram foi numa camada do seu ser que te traz à tona, não é, né, não é um caminho só, são vários caminhos terapêuticos, né, para a gente acessar tudo que a gente necessita. Então, me toca profundamente porque acho que nesse momento, né, esse poema ele resume muito, né, o que eu busco para mim, o que eu busco de trabalho, as respostas do meu trabalho, e acho que é uma busca de todos nós a felicidade, né? E me emociona por ver, quando uma pessoa está no seu lugar, ela nos emociona também. E ver você no seu lugar, isso é de uma beleza e de uma felicidade tremenda, né? Então, que a sua história e o seu trabalho continuem inspirando. Aqui no YouTube, quem vai nos achar e nos assistir, né? Esse grupo lindo que está cada vez maior do Conversas que Curam, né? No nosso grupo. Depois a gente coloca lá no grupo, né? Quem tem interesse. E as 15 primeiras pessoas que se interessarem, né? A gente faz o uhum. primeiro grupo e depois a gente vai abrindo aos poucos. E vai ser 14 vagas, porque uma já é minha. Sinto informar isso. Sinto informar, gente, tem uma vaga a menos, porque, né, faz muito sentido para mim. Sim. Rosa, sabe o que eu queria que você contasse para a gente também? Hum, Primeiro, que trabalho lindo, né? E que bênção as pessoas que podem ter acesso. Como que você coloca isso no seu dia a dia? Eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade de trazer para a prática, né, o que a gente aprende na nossa transformação. Então, assim, muitas pessoas estão inspiradas agora. Nossa, eu queria ser como a Rosa, eu queria ter essa leveza, essa sabedoria das palavras, encontrar minha missão. Mas no dia a dia, né, continua louça para lavar, boleto para pagar, filho com problema, escola, marido, cliente chato, né? Tudo isso continua na vida real. O que você pode deixar, né, de ajuda para essas pessoas, de inspiração? Olha, tá, eu encontrei meu caminho, eu sou terapeuta, eu uso os livros, né, como ajuda, como terapia, a arte também, mas como que coloca isso no dia a dia? O que mudou, hum. né? Que você pode Sim, ajudar, falar, olha, gente, mudou isso, eu funciono assim e trago um pouco mais de leveza para a vida. sim. Como eu gosto muito do poder das palavras, eu vou Uhum, usar primeiro uma palavra para te responder. Que para mim o que mudou muito foi a aceitação. É aceitar o lugar que estamos, uhum, aceitar quem somos, aceitar as pessoas também como elas são, porque cada um tem um motivo de ser quem é, né? E também a gente não consegue mover o mundo, a gente não consegue ajudar todos, porque muitas pessoas não querem ajuda naquele momento, né? Então, eu acho que é importante a gente aceitar aquilo que nós temos e tentar, lógico, ressignificar quando a gente consegue, né? Tentar modelar, moldar da forma que for. Mas eu acho que a aceitação é a palavra-chave em todos os diálogos da vida, em todos os momentos da vida. Então, sim, aqui nós estamos falando dos momentos de glória da minha vida. Mas nós tivemos muitos momentos difíceis e diariamente nós temos. E o que a uhum. gente faz com eles, né? Então, na minha vida pessoal, eu tenho embates com meu marido, muitos, com as minhas filhas, com o meu entorno, mas a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Não tem como a gente viver uma vida só com leveza, só com felicidade, porque isso não existe, né? Então isso é irreal. Se você busca uma vida só com pétalas de rosa, você vai estar sempre frustrada, porque Uhum. você não vai encontrar. Você vai ficar sempre naquele lugarzinho de vítima
e naquela frustração, porque você não vai ter uma vida plena sempre. Então, é aceitar que a vida é uma montanha russa, que a vida é um ir e vir, que é como as batidas do coração, que elas precisam daquele movimento, é cíclico. Então, eu acho que é muito sobre isso, é a gente aceitar o nosso lugar, aceitar as pessoas como são, livre de julgamentos, tentar usar esse olhar, tudo que a gente aprendeu com um olhar empático e tudo mais, para conseguir servir diariamente em todas as nossas ações. Desde o momento que a gente acorda, essa palavra acordar também é maravilhosa, né? É? Porque é dar cor para um novo dia, né? O que eu vou escolher colocar no mundo hoje. Então, Uhum. sim, às vezes a gente acorda com raiva, bravo, rabugenta, mas respira fundo, pensa naquilo que te faz sentido. Então, sempre ter algo que te traz para a sua realidade por perto é muito interessante. Então, em casa, eu tenho um altar onde eu coloco todas as minhas preciosidades. Então, ontem, por exemplo, eu vivi um dia difícil na minha vida, eu cheguei em casa, chorei, limpei meu altar, tirei todas as coisas do lugar, passei um pano e fui pensando o que eu tinha que fazer com aquilo, fui montando meu altar de novo e ancorei de novo na minha verdade, né? Uhum. Em quem eu sou. Então, é isso que eu acho que é esse o caminho, é entender quem você é buscar coisas que te tragam para esse lugar, para você, de vez em quando você vai sair do trilho, não tem como, e depois você volta de novo e caminha, né? E só pensar, né, Rosa, e deixar isso de reflexão, que aceitar não é acomodar, Não, né? Aceitar não é bater de frente com a situação, não, né? sim. Acomodar e falar, ah, é assim mesmo, então vou cruzar os braços e a Rosa falou que eu tenho que aceitar, né? Aceitar é movimento. Movimento, pelo contrário, né? Não é É. Olha essa aqui, acabei de extrema. olhar, eu sempre tenho 500 livros em volta, e eu tenho um aqui que agora tá o desenho que eu falei, né, do movimento, ó. Olha que legal. A Esse exaustão. é um psicólogo, a exaustão no topo da montanha. Ele fala muito sobre essa exaustão que as mulheres vivem. Então, é uma indicação de leitura, principalmente para quem é mãe, porque ele fala Uhum. muito que lá no topo da montanha da exaustão, ele encontra direto mães. Uhum. Impressionante, né? A maior Coisa, população, né? muito interessante. Interessante isso. Pode ser o tema do nosso próximo encontro, tá? Se você quiser, Top. pode ser. É muito Rosa, agora sim interessante. a gente está, né, finalizando aqui o nosso tempo, até para poder te liberar lá para o seu trabalho. Eu também vou continuar aqui com as mentorias. Passa rápido, né? Uma conversa Muito. de cura, ela passa muito rápido. É. E, Rosa, a E gente é, começou, né, o projeto. A gente vai ter muito espaço de fala aqui. Como eu sei e sinto, né, que você tem muito a contribuir com todas nós. Foi, né, um pouquinho hoje de tudo que você vai poder contribuir aqui, e que esse espaço também sirva para as pessoas, né, te procurarem nas redes sociais, né? Imagino que dê para fazer esse trabalho online, você conduz os grupos, né? Então, depois, né, vou pegar com você todas as informações, colocar aqui na descrição do grupo aonde as pessoas te encontram, né? Porque o seu servir é lindo e o mundo precisa conhecer. Obrigada. Grata, viu, pela nossa conversa, pela nossa amizade, por esse encontro, por essa conexão. Deus continue abençoando aí o seu trabalho. E se quiser falar, né, alguma coisa, deixar algumas palavras cheias de significados aqui para a gente fechar, te agradeço. Linda. Não planejei nenhum final assim maravilhoso, cheio de estrelas, mas a gente vai seguir o nosso coração. Então, eu agradeço demais pela sua vida, pela vida de cada mulher que está aqui com a gente, assistindo pelo YouTube ou ouvindo lá pelo grupo do Conversas no WhatsApp. E o nosso servir é esse, né, Ju? É a gente se encontrar e mostrar para o mundo que você pode ser a sua melhor versão e não precisa ser uma pessoa famosa, né? Uhum. Porque a pessoa importante, ela toca o coração da gente, ela muda a nossa vida e ela fica no nosso registro da nossa alma, da nossa história. Então, não precisa ser famoso para ser importante, muito Importante. pelo contrário, né? E o importante é a gente ser e não ter. É uma coisa também que a gente tem que deixar bem claro, né? Que a gente busca tudo isso não é para a gente ter mais, mas sim para que nós possamos ser mais. E Uhum. nas pequenas coisas da vida, nos detalhes, contemplando a natureza, valorizando as pequenas coisas da vida, a gente consegue
contribuir muito mais com o mundo do que achando que tem que ser tudo lá no topo, né? É isso, meu amor, eu te amo. Para a gente começar aquela frase título, assim, né? Uhum. Não precisa ser famoso para ser importante. Vamos fazer uma camiseta com isso. Mário Sérgio Cortella. Maravilhoso, Rosa. Obrigada, viu? Obrigada. A gente ficaria horas, né? Mas ficaríamos. Vamos deixar para o próximo por encontro. Hoje. Obrigada, viu? Obrigada a todos, né, que acompanharam, que assistiram. E o quanto é importante, né, falando de importância, o pessoal trazer os comentários, né, Rosa? Se tiver dúvidas, né, eu te passo os comentários, você responde para a gente. Né, dúvidas aqui do conteúdo. Se gostaram, né, deixar o tal do joia, o like, é importante para a gente, e compartilhar essas conversas que foram com outras pessoas, porque esse é o nosso sonho, né? Ser luz, contribuir com as nossas conversas para o maior número de mulheres possível, né? Então, se puder nos ajudar nessa caminhada, a gente agradece. Um beijo, pessoal. Beijo, gente. Obrigada, viu? Até. Tchau, tchau.